Deu. Eu Você acredito. conseguia falar 5 minutos do que você leu? Às vezes faltava e eu voltava de novo, entendeu? Aí, às Você lia vezes, de novo? não, eu voltava a explicar de novo para ver se eu relembrava mais coisa, né? Ah, tá. O que acontece é o seguinte: a pessoa entra num redemoinho, ela começa a repetir o que ela Isso, já falou. isso. Nos primeiros dias, o normal é a pessoa não conseguir falar 5 minutos, tá? Aham, isso, Então, ela verdade. vai falando. Quando ela olha para o relógio, ela falou 1 minuto e meio e já não tem mais o que falar, E tá? quando e teve sessão que eu fiz, né? Que eu fiz, eu li os 10 minutos e chamava minha esposa para me explicar o que eu estava lendo, o que eu li, né? E às vezes eu estava no Rio de Moinho e quando desenvolvia a explicação, aí quando terminava o tempo, ainda aí lembrava vinha aqueles flashzinhos lembrando, e Qual foi o livro que faltava. você escolheu para treinar? Foi o professor Pierre, inteligência, né? Aprendendo inteligência. Isso, né? Aprendendo inteligência. Aham. Tá. E você conseguia fazer em 5 minutos, em 10 minutos de leitura, quantas páginas? Eu, mas eu não contabilizei, é porque eu lia no Kindle, né? Então, Então, tudo é importante, né? Por exemplo, uhum, quantas páginas eu estou lendo, né? uhum, Ou seja, no primeiro dia eu consegui falar quantos minutos, ou seja, ok. no segundo dia eu percebi a evolução, eu falei 3 minutos, mas fui mais específico, mais preciso, né? Uhum, Porque vai chegar uma hora que em 5 minutos você, além de ler os 10, né? Além de explicar o que estava escrito, você ainda consegue explicar o texto. o texto, A né? aula hoje é sobre isso, é para Ah, evoluir no sentido uhum, da qualidade da explicação. da explicação. Se eu falo para você assim, ó, João foi à feira e comprou, não é, 3 bananas, só isso. Uhum, Tá? só. João foi à feira, comprou 3 bananas. Nós temos aí, né, uma frase, uma oração, né, um período. Aham. Então, a coisa é simples. Se eu perguntar para você assim, quem? João. João. Então, Aham. observa que você apenas falou, né, o sujeito explícito, Uhum. mas se você entender a frase e eu lhe perguntar de novo, quem mais? É, João foi à feira, comprou 3 bananas. Quem mais? Quem mais, além do João, está no texto? Quando você não encontra Aham. mais ninguém, significa que você memorizou o que estava escrito. Eu sei o que Uhum. estava escrito. Quando você explica o texto, é diferente. Por É, exemplo, você já viu feira com uma pessoa só? não. Então, se eu pergunto para você quem está no texto, eu poderia afirmar para você que com certeza havia alguém vendendo banana? Vendia, com Porque se ele certeza. foi na feira e comprou banana, existia ali alguém vendendo Alguém, banana. Então, isso. não era só o João. Aham. Só que para eu dizer isso, eu tenho que ir além. Eu tenho que, além de decorar, eu tenho que entender e Entender. explicar. Então, tem o feirante da É banana. Quem verdade. mais? Depender da distância que João mora para chegar até a feira, né? Ele foi de ônibus. Foi. Não, não perguntei como. Ah, tá. Perguntei quem. Quem, né? Aham. Repete a pergunta para mim, de novo, por favor. Quem participa. Ah, sim. Tá vendo? Então, quando você pega um texto, lê 10 e explica 5, provavelmente você só falou coisas que estavam escritas. E Não. quando entender o texto, envolve interpretação. Ele vai muito além do João. Existia lá o feirante, né, que vendia banana. Mas você já viu feira que tem apenas a banca da banana? Não. Tem várias diversidades, né? Então haviam muitos feirantes. Aham.
Verdade. Senão não é feira, é apenas uma banca de banana. Ou alguém que vendia banana. Não é feira. Para ser feira, tem que ter outros feirantes. Outros feirantes, faz sentido. Uhum. Então, olha quanta gente tem aí. Numa feira, Rogério, não dá nem para se mexer. Pelo menos, né, que eu me lembro, quando eu era criança, né, eu morei alguns anos em São Paulo, e eu me lembro que eu ia à feira, eu gostava muito do pastel, né? Porque o pastel de São Paulo é muito gostoso. Sim. Geralmente é uma banca de japonês, né? É um carrinho de japonês que vende pastel. Né? E você coloca legumes, tem molho de pimenta, mostarda, tem muita coisa lá, né? Uhum. Então, mas na feira você nem consegue se mexer. E você está só enxergando o João. O João, verdade. Imagina uma feira com o João lá no meio do pátio, paradão, assim, ó. É feira? Não, não é. Não é. Não é feira. Um cara no meio de um pátio cheio de banca. Só ele. Realmente. Só ele lá? Não. Então não. tem os feirantes. Quem mais? Os fregueses. Os fregueses. Quem mais? Sempre tem alguém que acompanha. Uma criança, alguém que leva a mãe. Exatamente. Né? Tem os animais. Os animais. Provavelmente existe uma segurança ali. Isso. Né? Provavelmente tem os vendedores, os empacotadores, os carregadores, os entregadores. Verdade. Olha aí. Está lotado, e você muita só falou João. O João. Tá assim, ó, a feira, ó. E a interpretação. Então, entender o texto é muito mais do que falar o que está escrito. Tá? Então, quem, onde, quando, como que foi, quando a gente quer aprofundar mesmo, entra o porquê. Se eu perguntar para você assim, ó, onde aconteceu o texto que eu te passei? João foi à feira e comprou 3 bananas. Verdade. Onde? E João foi à feira e comprou 3 bananas. Onde? Na feira. Onde mais? A feira é o que está escrito. Agora nós vamos sair do que está escrito. Onde mais? Quais são os lugares que tem no texto e que não precisa estar escrito, mas estão lá? Onde? Você entendeu como nós somos travados? Se a gente não desenvolver essa capacidade, Rogério, nós vamos perder o emprego para a inteligência artificial. Tá? Verdade. Eu já vi robô jogando tênis, jogando raquete. Aquele ping-pong. Entendeu? Aquela conversação que você jogou lá no Amazon não tem carregador. Um robozinho desse tamanho, ele entra debaixo da estante de livro, suspende, tira, leva até um determinado local, um outro robô tira o objeto ou o livro, joga para cima da prateleira, a moça cadastra, põe a etiqueta, joga numa esteira, que não deixa de ser um robô, e cai lá no caminhão de entrega. Pronto. Tá entendendo ou não? Tô sim. Uma empresa que poderia ter só de pessoas empacotando e carregando, não tem mais funcionário. Você chega nos Estados Unidos, não tem frentista. Você é que desce, põe a bomba e põe um cartão. Não tem atendente do supermercado mesmo, mas você é que pega, põe teu cartão, passa no código de barra, põe na sacolinha ou no carrinho, aí ele desconta do cartão, você vai embora. Você vai no banco, não tem mais atendente de banco. Você vai no caixa eletrônico, você resolve quase tudo. Você pega talão de cheque, você solicita cartão, você faz transferência, você puxa extrato. E, às vezes, se for só virtual, né, transferência, você faz de dentro de casa no seu aplicativo. Isso. Ou seja, qual é o segredo do ser humano? É a capacidade de interpretar o mundo. Verdade. Ou seja, além da feira, existe o pátio? Toda feira tem um pátio? Tem. Tem, é o lugar onde as pessoas ficam, fregueses, se movimentam.
Por trás da banca, né, que é um lugar, Aham. é onde ficam os vendedores, empacotadores, entregadores e o dono, Sim. né, os feirantes. Sim. Toda feira tem uma entrada. Se tem entrada, tem que ter saída. Tem que ter saída. O texto fala que João foi. Se ele foi, se eu dissesse ele está na feira e comprou 3 bananas, né? Aham. Tudo bem, é a feira. Mas se eu disse que ele foi, tem um percurso. Até chegar à Existe feira. um caminho, ou seja, isso é um lugar. É onde? Aham. Onde? O percurso, o pátio, né? A banca da banana, as outras bancas das outras frutas, legumes, seja lá o que for, alimentos, tá cheio de lugares e você só conseguiu ver a feira. A feira. E se eu perguntar assim, ó, se eu lhe perguntar quando que foi, aí você pira. É. Porque não fala a hora, não fala o dia da semana, não fala o mês, não fala o ano, mas está escrito quando aconteceu. Quando Geralmente, João foi à feira e comprou 3 bananas? geralmente a gente associa a feira com o final de semana, né? Pois é, mas não posso afirmar. Não pode, né? Aham. Mas uma coisa eu te dou certeza: se ele Ah, disse que ele foi, e se ele disse que ele comprou, isso aconteceu no passado. é, foi, Eu não comprou. sei o dia, eu não sei o mês, eu não sei o ano, mas eu sei que já aconteceu. Já Se eu aconteceu. dissesse, João está na feira comprando, eu diria, está acontecendo agora. Agora, Se eu dissesse que ele irá à feira comprar 3 bananas, isso significa que ainda não aconteceu. não aconteceu. Ou seja, o quando está no texto, tá, Tá, tá. só que você não enxergou. Quando você entendeu o que eu estou lhe dizendo, sua compreensão nunca vai ser menor que 90%. Porque você vai ser capaz de ler nas entrelinhas. Já ouviu dizer que para bom entendedor, meia Meia palavra palavra basta, basta. Verdade. Uhum. tá? Ou seja, você está só enxergando o literal. O literal. Não é verdade? Verdade. Agora, Uhum. quer ver? Não acabou, não. Não vou entrar no porquê. Mas eu quero saber como aconteceu. Como que aconteceu? Eu já te perguntei quem, já te perguntei onde, já lhe perguntei quando. Agora eu quero saber como. Como, aham, como aconteceu. Dá conta ou não dá conta? Não tem uma brincadeira na televisão que é assim, ó, passa ou repassa? Repasso. Aí quando repassa a pessoa não sabe, aí Como? paga, né? É, Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. padece. Quantas vezes o nosso corpo padeceu porque a gente não pensou? Falta Fez uma coisa errada e passou aham, necessidade, passou por um verdade. apuro, né? É isso mesmo. Correu demais, não pensou, bateu, teve que ir para o hospital. Comeu Verdade. demais, passou mal, teve que ir para o hospital tomar remédio, né? Então, olha só, o texto, o como são os verbos. As coisas que acontecem no texto são os verbos. Então, o texto diz que o João, ele foi. Tá. Então, ele foi. Ele Ele poderia foi. ter ligado? Alô, é da Banca da Banana? É. Manda 3 bananas aí pra gente. Quanto dá com a entrega? R$ 12. Mas foi isso que ele fez? Não, ele foi. Ele disse que ele foi. Foi. Ele podia ter encontrado com o vizinho. Tá indo para onde aí, vizinho? Rapaz, eu vou dar um pulinho lá na feira. Ou faz a gentileza, traz 3 bananas para mim. Está aqui o dinheiro, ó. Custa tanto, já sei até quanto custa. Pode ser? Ah, pode, claro. Mas foi isso que ele fez? Não, ele foi, né? Ele foi. Então, foi ao como. Como? O texto também fala um outro como. Ele não só foi. O que mais que ele fez? Peraí que eu tô. Você viu que entender não é tão simples quanto Não, parece? não.
Uma pequena O texto diz que ele comprou. Comprou, né? Ele poderia levar lá um relógio e falar assim, rapaz, eu estou precisando de banana, não tem dinheiro. Você troca essa banana por esse relógio? Ele poderia trocar? Poderia, mas ele Ele comprou. poderia ser um cliente antigo, está sem dinheiro, e falar assim, Né? rapaz, essa semana eu estou sem dinheiro, mas você deixa eu pagar semana que vem? No próximo domingo eu venho aqui comprar minha bananinha de toda semana, e aí eu pago essa e a da próxima? Aí ele vai dizer, claro, rapaz, você compra aqui há 5 anos. Sim. Ele poderia ter sido um criminoso, né? Ele poderia ter furtado 3 bananas. Pegou ali a bananinha, né? Escondeu na sacola. Tchau. Mas o texto não diz que ele furtou. Ele poderia estar assaltado, né? Ninguém vai ficar assaltando banana, eu acho. Mas ele poderia estar armado e falar assim, ó, 3 bananas, mão pro alto, perdeu. Mas ele não roubou, ele não furtou, ele não comprou fiado. Ele disse que ele comprou. Então ele foi lá e pagou, pegou a bananinha, né? E resolveu. Sim. Você está vendo que tem muitas informações. Um texto enorme que não está escrito nessa linha de João foi à feira, mas a quantidade de informações que esse texto entrega é gigantesca. Verdade. Então, essa semana o exercício muda. Ao invés de ler 10 minutos e explicar 5, o exercício vai mudar. Você vai fazer por parágrafo. Tá? Você vai treinar 10 minutos todo dia. Só que você vai ler um parágrafo, aí você vai explicar. Aí você vai ler um parágrafo, você vai explicar. Aí você vai pegar seu livro, tá aqui o livro, li um parágrafo, marco aqui com marcador de página, fecho, explico. Não pode olhar, né? Tá, expliquei. Aí vou ler mais um parágrafo. Tá, marca, fecha, explica. Entendeu ou não? Entendi. Lê, explica. Lê durante 10 minutos. Você vai fazer isso. Tá, Geralmente, em 10 minutos, dá para fazer 8 a 12 parágrafos. Ok. É Então, o mesmo livro. Tá. A explicação não tem minutos. Não tem minutos. Não, só ler. Que não é para você falar, João foi à feira e comprar 3 bananas. Você vai dizer, não, João, que foi num lugar cheio de gente e tal, com os feirantes, se dirigiu a uma banca de banana, ou seja, num lugar assim, entendeu ou não? Você vai ter que tentar falar mais do que está lá. Do que está lá. Ok. Certo? Você pode até discordar do texto. Entendi. João foi na feira comprar banana, mas eu, pessoalmente, não teria comprado banana. Como é tempo de caqui, eu teria comprado, que é mais caro, um caqui ao invés de 3 bananas. Ter aproveitado a feira e ter feito a feira realmente, né? Ou então, poxa, por que o João foi lá e comprou só 3? Claro que nesse texto não cabe isso. Não cabe. Caberia se você estivesse lendo, por exemplo, a República, né? De Platão, né? O texto é de Sócrates, mas quem escreveu foi Platão. Verdade. Correto? Correto. Aí sim, aí você está filosofando, aí dá para abrir, não dá? Dá. Você entendeu o desafio da semana? Entendi. Então mudou, tá? Ok. E eu espero você como meu sócio, viu? Tá, vamos. Você é um aluno célebre aqui, né? Que está aí se esforçando. Eu vejo que você posta coisas lá também, né? O senhor vê, né? Claro que eu vejo. Pois é, né? Essa noite eu e minha esposa